Meus irmãos, quem gosta de ler a Bíblia aqui? Tá fraco? Tá muito fraco isso. Eu vou perguntar de novo porque eu sei que eu sou meio enrolado, né? Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Continua fraco, mas tá, vamos ser sinceros, é isso, né? O resto não gosta de ler a Bíblia, vamos fazer o quê? Queridos, a Bíblia, a carta de amor mais maravilhosa que nós temos, é a guia do nosso credo, amém? Do nosso dogma, da nossa crença, daquilo que Deus trouxe para nossas vidas, para o direcionamento, para nos direcionar, para nos guiar, para a gente entender, para a gente aprender, para a gente conhecer Deus. E a propósito, essa semana começamos com um estudo com os homens lá. E para eles não esquecer também, né? Quarta-feira começamos, homens. Por quê? Porque eu acho interessante, importante a gente poder ter um entendimento das Escrituras para cada coisa da nossa vida. Durante esses dias nós estamos falando sobre orfandade, sobre paternidade, sobre o entendimento. O pastor colocou muito bem o domingo passado sobre Pai Nosso que estás nos céus e trouxe todo um entendimento sobre isso. Mas querido, presta atenção numa coisa. Se a gente começa a ler as Escrituras desde Gênesis, Deus sempre está nos direcionando ao reino de Deus e à paternidade de Deus. Presta atenção que em Gênesis, a coluna vertebral, a parte mais importante para a gente entender assim, a ideia central, essa palavra, a ideia central de Gênesis é o quê? A criação do universo e a criação de uma nação. Aí começa a Gênesis, começou o universo e uma nação. Em Gênesis 12 começa ali Abraão e começa a abençoar, e em ti serão benditas todas as nações. E aí começa o propósito da humanidade, que somos benditos em Deus. E aqui Deus começa a trazer um entendimento em Gênesis sobre o reino de Deus e sobre quem é Deus e qual deveria ser o nosso entendimento sobre o caráter de Deus e o caráter paternal de Deus. Depois de Gênesis vem o quê? Muito bem, Êxodo. Pelo amor de Deus, precisamos urgente. Êxodo fala o quê? Êxodo fala que depois daquele povo que teve 430 anos lá no cativeiro, em Gênesis vai trazer o entendimento de José, a família, entraram 70 pessoas. Em Êxodo estamos falando de quase 3 milhões de pessoas saindo, 900 mil homens, saíram do Egito. Estamos falando perto entre mulheres e crianças, 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E Êxodo está nos contando sobre o entendimento, a saída daquele povo, porque eles tinham o quê? Uma promessa, feita onde? Feita em Gênesis. O quê? Que eles iam ser benditos e que em eles seriam benditas todas as famílias da terra. Presta atenção que a história começa a se formar em Gênesis, em Êxodo. A gente começa a entender que aquele povo que estava cativo durante 430 anos, a partir desse momento Deus começa a restabelecer a sua promessa. Qual era a promessa? O entendimento do caráter de Deus sobre a vida daquele povo, que foi um povo escolhido. Depois de Êxodo vem o quê? Muito bem, Levíticos. Aqui em Levíticos o povo está no meio do deserto. Aqui eles começam a aprender a como adorar a Deus. Presta atenção, eles tinham escutado sobre Deus, eles tinham escutado histórias sobre Deus, e durante 430 anos se falou sobre Deus. Depois saíram do Egito, saíram do cativeiro para a promessa que Deus tinha dado para eles. E aqui Deus fala o quê? Diz: sede santo porque eu sou santo. Levíticos é um manual de instrução para os sacerdotes. E aqui os sacerdotes, eles têm que aprender a como adorar a Deus, e os sacerdotes ensinam para o povo como adorar a Deus. E aqui tem toda aquela lei de holocausto, de expiação, de perdão de pecado. A gente vê um pouquinho sobre o que é o tabernáculo, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas. E aqui a gente começa a ter um entendimento sobre a glória de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a soberania de Deus e como nós devemos adorar a Deus.
Tu sabe que eu já estou ficando velho, tu faz as coisas. Onde é que eu estava? Em Levíticos. Então aqui a gente vê a santidade de Deus e o povo sendo instruído de como adorar a Deus. Quem? O Deus, aquele todo soberano, sim. Mas um Deus santo, um Deus de santidade e um Deus de intimidade. Até aqui o povo tinha toda uma ideia de uma crença, mas muito longe, ao ponto, presta atenção, eu falei isso em outra oportunidade, que a palavra pai, Maiquinho, vai em disciplina lá para a cozinha, pelo amor de Deus. Eu falei em outra oportunidade, estou brincando, Maiquinho, não fica bravo comigo não. A palavra pai aparece no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento aparece a palavra pai 15 vezes. Tu sabia disso? Tá? Eu falei isso em uma oportunidade que a gente falou sobre isso. 15 vezes a palavra pai no Antigo Testamento. E sempre que se refere da palavra pai no Antigo Testamento, estamos falando de pai de uma nação. De pai de Jacó, de pai de Abraão, tá? De pai de uma nação, de uma pessoa, de uma nação. Era algo muito genérico, tá? Mas em Levíticos está trazendo um entendimento de mais intimidade sobre esse pai, sobre esse Deus. Por isso a adoração e a santidade. Tu és santo, sede santo porque eu sou santo. Agora está trazendo algo mais íntimo e uma parte nossa, nós precisamos ser parte disso. Ser santo, consagrado, cortado para Deus. Depois de Levítico vem o quê? Muito bem, está vendo na Bíblia, né? Lá em Números está falando o quê? Presta atenção. Eles agora saíram do Egito, agora estão sabendo adorar a Deus. Deus instruiu ele como adorar ele, um manual de instrução para o sacerdote, que é levítico. Agora começa a organizar aquele povo. Sempre que Deus quer declarar o seu caráter, manifestar o seu caráter, a gente precisa ter um entendimento da ordem do reino. O reino não é desorganizado. O reino tem que ser organizado. E aqui começa uma organização em Números. Começa a organizar aqueles que têm 20 anos, aqueles que têm 30 anos, aqueles que estão dos Levi, da tribo de Levi, aqueles que são Zabulão, e eles começam a organizar como eles devem adorar no templo, como eles devem marchar no deserto, quem vai na frente, qual é a tribo mais forte, qual é a tribo mais fraca, qual é a tribo que vai adorar, qual é a tribo que vai estar adorando a Deus, servindo a Deus no tabernáculo. E aqui Deus está começando a organizar o seu reino, o seu povo, para que eles entendessem que ainda eles têm o quê? Uma promessa. Aquela promessa dada lá em Gênesis, agora está começando a se estruturar um pouquinho mais. Agora está começando a se organizar. E eles estão entendendo que eles são santos, que eles são consagrados, que eles são apartados, que eles têm uma promessa e que neles serão benditas todas as nações. E eles tinham uma promessa que era o quê? A terra prometida. Lembra? Um lugar onde fluirá leite e mel. Mas tudo isso está nos levando a entender quem era Deus, o caráter sobrenatural, soberano de Deus sobre a vida daquele povo. E depois de Números nós temos o quê? Glórias. Deuteronômio, repetição da lei. Quem lê Deuteronômio é maravilhoso. Deuteronômio, porque eles estão contando toda a história novamente, desde que saíram do Egito, desde que voltaram, que passaram pelo Mar Vermelho. E tu diz, cara, será que o cara esqueceu tudo que está? Não, ele está repetindo. Por isso se diz a repetição da lei. Começa a trazer novamente o entendimento de por que eles estão ali. Porque presta atenção, eles estão frente já, agora estão em Cades Barneia. Cades Barneia era a fronteira de Canaã. Era aquilo que eles estavam esperando durante 40 anos no deserto. Aqueles incrédulos passaram lá na volta e agora estão lá, estão chegando à promessa. Qual a promessa? Aquele que Deus tinha dado para eles, que Deus era seu Deus e que eles iam entrar naquela terra prometida. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E agora aqui em Deuteronômio eles estão repetindo tudo o que aconteceu, porque eles estão por entrar na terra prometida. E deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe por que
em Deuteronômio está se repetindo tudo. Porque nós temos uma tendência muito grande a esquecer. Presta atenção que cada vez que o povo estava num momento difícil, de desafio, de dificuldade, Deus trazia eles através dos profetas. Diz: lembra de onde eu te tirei. Lembra quem é teu Deus. Lembra que eu abri o mar vermelho. Lembra que no deserto eu direcionei vocês. Lembra que as suas vestes não se rasgavam. Lembra que as sandálias não se quebravam. Não sei. Lembra que eu alimentei vocês. Por quê? Porque eles precisavam ter novamente, trazer à memória aquilo que dava esperança. E Deuteronômio traz todo esse entendimento, porque nós temos uma tendência muito grande a esquecer o que Deus já fez e quem é Deus na nossa vida. Depois de Deuteronômio, a gente começa a ver a história do povo de Israel um pouquinho mais diferente. Eles entraram na terra. Eles conquistaram com Josué 7 nações, 7 anos de conquista. Aí eles entraram, não fizeram tudo aquilo que Deus tinha mandado eles fazer. Porém, eles entraram na terra prometida. Mas sempre Deus trazendo à memória uma coisa: eu sou teu Deus. Eu não me esquecerei de ti. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei sozinho. Com minha destra se sustento. E se tu presta atenção, capítulo 49 de Isaías está trazendo um entendimento. Diz assim: que a mulher esqueça do filho que amamenta. Eu nunca me esquecerei de ti. E na palma da minha mão está escrito teu nome. Glória. Deus, aleluia. Eu estou nesse momento assim de suspenso e tu me faz isso. Obrigado. Vai embora? E na palma da minha mão eu te tenho o teu nome. Agora ficou feio assim, coisa. E na palma da minha mão, Deus, quer dizer que Deus estava trazendo o entendimento através dos profetas. Quando a gente fala dos profetas menores, profetas maiores, não estamos falando que é mais importante um que o outro. É porque um é mais comprido que o outro, mais extenso que o outro. É somente isso. E um pregavam para o reino do norte, outro para o reino do sul. E, enfim, o reino se dividiu. E isso a gente vai aprender com os homens nesses estudos que a gente vai estar fazendo aí no grupo dos homens. Então tinha 2 reinos, mas Deus sempre trazendo um entendimento para eles. O quê? Que Ele era seu Deus. Que Deus nunca esqueceu dele. E agora, para fazer história meia, só introdução, a gente entra no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente começa esse Novo Testamento depois do cativeiro, 70 anos do cativeiro, eles voltam para Jerusalém. E isso é uma história muito maravilhosa que a gente vai ver em outra oportunidade. Mas aqui começa a história do Novo Testamento. E a história do Novo Testamento começa com o quê? Com Mateus, o Evangelho de Mateus. E visto que começa ali com toda aquela genealogia de pai, mãe, filho e avô, e quem é, para quê? Porque aquele povo que estava lá no cativeiro, agora eles estão tendo um entendimento de quem, porque a genealogia, genealogia para o judeu é very important. Já que não tem o fundo musical, é muito importante. Então começa para eles ter um entendimento de quem eles eram, quem era Jesus dentro da cultura judaica. Por quê? Porque eles tinham uma promessa. E Deus continua engatando aqueles 400 anos de silêncio. Lembra que tem lá 400 anos, uma folhinha em branco, segundo alguns teólogos, é o 400 anos de silêncio. Mas não é muito assim, mas enfim. Não é que Deus parou de falar. Deus continuou falando. Só que agora a gente no Novo Testamento. E no Novo Testamento Deus começa a trazer um entendimento sobre o mesmo tema. Que Ele continuava sendo Deus.
soberano, que Ele continuava sendo o Pai deles, que Ele continuava estando em autoridade sobre a vida dele, só que através da vida de uma pessoa. Quem era? Jesus Christ. E agora começa a ter um entendimento de quem era Jesus na vida daquele mesmo povo. Não está mudando a história continua, só que agora temos Jesus trazendo um novo entendimento sobre o reino de Deus e sobre a paternidade de Deus. É a mesma paternidade que Deus estava falando lá: eu estou com vocês, eu não esqueci de vocês, eu estou guardando vocês, com minha destra sustento vocês, eu não abandonarei. É a mesma coisa, só que agora através da pessoa de Jesus. Jesus está trazendo um entendimento sobre a paternidade dele. E aqui é onde a gente entra nessa história. Nós somos enxertados nessa história, porque a partir desse momento Jesus começa a falar sobre um Deus Pai. Mas esse Deus Pai não está tratando de um Deus Pai como no Antigo Testamento, de uma nação. Está tratando de um Deus Pai mais íntimo. Por isso no Novo Testamento aparece a palavra Pai 200 vezes, e está falando qual é a revelação de Jesus no Novo Testamento. Está falando do reino de Deus e está falando da unidade de Deus. Ele veio aos seus e os seus o rejeitaram. Filho de Deus, aquele que crê, Deus nos deu a faculdade de ser chamados filhos de Deus. Aqui nós somos enxertados nessa história. E aquela história que parecia tão distante, por uma história muito longe nossa, aqui começamos nós a ser parte dessa história. A partir do momento que eu aceito a Jesus no meu coração, a partir do momento que eu aceitei a Deus no meu coração, eu tenho a capacidade, a faculdade de ser chamado filho de Deus, e como filho de Deus, co-herdeiro do reino. E eu entro nesse reino, eu começo a entrar nessa história. Eu não sou do judeu, eu não sou de Israel, mas eu sou gentil, e pela graça de Deus, Deus me insere nessa história. E eu e tu somos parte do reino de Deus, da família de Deus, da glória. E essa história, a gente é enxertado nessa história, aleluia. Então, outro dia a gente falou sobre orfandade. O pastor estava falando sobre orfandade. E eu falei faz um tempo atrás que uma das pandemias, lembra que eu falei sobre a pandemia da orfandade? Não sei se lembra, mas eu vou repetir. Diz o pastor que a gente tem que pregar 30 vezes a mesma coisa para que o povo entenda. Ou para que eu aprenda a pregar melhor. Lembra o que é uma pandemia? A gente viveu uma pandemia faz pouco, certo? O que é uma pandemia? Alguém me ajuda, por favor. Muito bem. Ninguém sabe nada hoje. O que é uma epidemia? Vamos fazer assim. O que é uma epidemia? É um vírus que se localiza em algum lugar específico. Por exemplo, tem uma epidemia em Caxias. Não é pandemia, é epidemia. Tem controle, entra em quarentena. Estamos em quarentena em Caxias e a gente é uma epidemia. E pandemia, o que é? Não tem mais controle. Se perdeu o controle. Lembra que os chineses lá comeram, fizeram lá a pandemia. Depois a gente estava aqui, enfim, não vou falar isso porque está gravando. Na minha vida eu comi só carne de boi e agora estou tendo uma pandemia. A pandemia perdeu o controle, já não tem mais controle, afetou todo mundo. O ser humano, a humanidade teve várias pandemias que afetaram. Mas tem uma pandemia, que eu falei isso a outra vez, eu só estou trazendo a memória. Tem uma pandemia que tem afetado a nossa vida desde a nossa origem. Que é algo que se perdeu o controle, algo que saiu do controle, que é realmente a orfandade. A orfandade tem alguns sintomas, assim como a Covid-19, a orfandade tem alguns sintomas. O pastor muito bem colocou ontem, o domingo passado aqui. Ele colocou excelentemente, com aquelas palavras eloquentes, que uma pandemia, que a orfandade não é somente uma pessoa que perdeu o filho, que perdeu o pai. Tem aquela orfandade, se acredita que tem mais filhos órfãos dentro de casa que aqueles que estão no orfanato ou na rua, tu sabia, né? Porque a orfandade se relaciona, a orfandade
aquele abandono emocional também é uma orfandade. Então não é somente a perca dos pais, o abandono dos pais, mas sim, com os pais presentes, a gente pode se sentir órfão. Porque o pai está, mas não está. Eu não estou culpando os pais aqui, por favor, pelo amor de Deus. Eu falei outro dia, eu estava dando uma aula parecida numa escola da Chocum, uma aula parecida a essa, e eu não estou aqui culpando os pais. Eu estava falando um pouquinho sobre identidade. E muitos de nós desenvolvemos nossa identidade nos primeiros anos de vida. E quem reflete essa identidade para nossas vidas são os nossos pais, é a família. Por isso a instituição criada por Deus, para que nós possamos viver e entender quem é Deus na minha vida, através do caráter refletido de Deus, através da vida do meu pai, através da vida da minha mãe e da minha família. Por isso eu tenho um entendimento de quem é Deus. O papel da família é sumamente importante para nós desenvolver a nossa identidade de 0 a 7 anos. Depois disso, a gente começa a refletir o caráter de Deus como pai, para que chegue um momento que, quando a pessoa conhece Cristo, eu digo, Deus é teu pai. E ele diz, aleluia, porque o pai é um pai que abençoa, é um pai que cuida, um pai que protege, um pai que direciona, um pai que instrui, um pai que disciplina, um pai que provê. Então, quando a família tem isso, isso vai refletir na vida dos filhos. E quando eu digo para ele, Deus é teu pai, glória a Deus. Só que pelo problema das famílias disfuncional que estão acontecendo em vários lugares do mundo, aqui na Aliança não, a gente não está conseguindo refletir o caráter de Deus para a vida dos nossos filhos, da nossa família. Então porque a gente já foi contaminado com esse vírus da pandemia, e esse vírus da pandemia tem alguns sintomas, assim como o Covid tinha a tosse, a febre, a falta de ar. O vírus da orfandade tem também algumas características, que é abandono, tristeza, se sente sozinho, pessoas que não conseguem se desenvolver, enfim, tem várias características dentro dessa pandemia, dentro desses sintomas. E como a gente não está conseguindo refletir o caráter de Deus, a gente muitas vezes está transmitindo que é aquilo que a gente foi ensinado, que foi instruído, que foi direcionado. E hoje em dia, talvez eu digo para alguma pessoa, Deus é teu pai, e tu diz, então não quero saber de Deus, porque meu pai prometeu e não cumpriu, meu pai abusou de mim, meu pai me ensinou a mentir, meu pai mentia, meu pai isso. Enfim, eu não estou culpando nossos pais, nem nada disso. Estou só dizendo que a gente começa a ser instruído o caráter de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus nunca te abandonou. Que Deus nunca nos deixou. Que Ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Só que a imagem que nós temos aqui no horizontal de pai é aquela figura que está no nosso entorno. Por isso é que a gente luta tanto com incredulidade, com nossa identidade, com quem nós somos, angustiados, amargurados, tristes, sem projeção, sem propósito. Por quê? Porque a gente não entende quem é Deus Pai e a gente não consegue se projetar com esse Deus Pai, esse Deus que realmente é soberano sobre minha vida. Então muitas vezes a gente tem uma visão de um Deus religioso, de um Deus de religiosidade, um Deus que só castiga, que só está com uma ripa lá esperando que a gente fale os pecados para a gente ser castigado, e a gente não tem o entendimento de quem é Deus Pai. E no Novo Testamento Jesus está trazendo esse entendimento sobre quem é Deus. Agora, como eu falei, a orfandade é uma condição de vulnerabilidade física, emocional e espiritual que uma pessoa carece dos pais, mas principalmente são pessoas que carecem emocionalmente de amor. Agora preste atenção numa coisa, algumas características. Blup Thompson, eu coloquei uma frase aqui. Blup Thompson, o criador do Prumo de Deus, é um cara que fala sobre cura interior. Diz que tem muitos pais, muitas famílias que vivem num ausentismo. Não sei se encaixa isso em português, ausentismo, de ausência de um pai. Não é que o pai não está presente, mas é uma ausência. É como o reino, está, mas não está.
É que hoje em dia, lamentavelmente, estamos tão ocupados com tantas coisas, meu irmão, que a gente está dedicando tanto tempo a coisas sem valor, correndo atrás do vento, que aquelas coisas que realmente a gente deveria se firmar ou investir, a gente não está investindo. Não fica bravo comigo. Tem lugares no Uruguai que a criança entra às 7 da manhã na escola e eles retiram a criança da escola às 8 da noite. Tá? Retiraram a pessoa da escola, a criança da escola às 8 da noite. A criança obviamente chega cansada, vai jantar, deita, porque 6 horas tem que estar de pé. Me diz uma coisa, quem está discipulando essa criança? É o pai e a mãe? Ou é a escola? Nada contra a escola, pelo amor de Deus. É porque a gente está muito ocupado. Estamos atrás do trabalho, atrás do dinheiro, correndo atrás da máquina. E a gente está esquecendo daquilo que é a nossa função como família. É discipular os nossos filhos, para refletir o caráter de Deus, ao ponto que quando Deus chame ele possa entender quem é Deus. Que Deus é bom, que Deus é próspero, que Deus é amigo, que Deus é íntimo, que Ele é provedor, que Ele é cuidador, tudo isso, que Ele é santo, tudo aquilo que foi prometido lá atrás em Gênesis, e foi uma sequência até agora que a gente é enxertado, não é uma casualidade, é Deus trazendo um entendimento do micro para o macro, para a gente entender quem nós somos em Deus. E agora temos muita gente com problemas de identidade e afetados pelo vírus da orfandade. Característica de uma pessoa órfã, dentro da rejeição, presta atenção nisso, porque se tu tem alguns desses sintomas, é que nem o Covid, tá? Eu vou dizer alguns sintomas, e se tu tem alguns desses sintomas, eu quero que a gente depois possa orar juntos, que aí está o antídoto da Pfizer, ou não é da Pfizer, um Pfizer espiritual, não existe isso. Enfim, não fala assim comigo, porque senão minha esposa começa a fazer senha assim, eu sei que está brava. O antídoto do reino. Por isso ela me escolheu. É uma inteligência que essa menina tem, sabedoria. Ela discerne as coisas no espírito. Presta atenção, dentro da rejeição tem algumas características. Dentro da rejeição temos algumas características da orfandade. Complexo de inferioridade. Alguém se sente com complexo de inferioridade? Presta atenção que isso é um sintoma da orfandade, daquele vírus, daquela pandemia que fomos afetados lá em Gênesis, quando o povo quis esquecer Deus, quando o povo diz, não, Deus, eu não preciso mais de ti. Aí começou a se proferir isso, quando não é um é outro. Proliferar, isso que ela falou, que não vai sair. A se coisar. Se espalhar. Começou a se espalhar onde lá? Quando a gente não quis mais saber de Deus e começamos a viver a vida do nosso jeito, como nós queremos, e Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu vivo como eu quero, e esse vírus começou a se espalhar, e a gente começou a viver algumas consequências. Característica, complexos de inferioridade, pessoas que se sentem emocionalmente inferior, presta atenção, baixa estima, baixa avaliação pessoal, tudo isso é parte da orfandade. Tá? Insegurança, pessoas temerosas, desorientação pessoal com crises de identidade. Isso a gente quase não tem hoje em dia na humanidade. Não vou falar, mas enfim. Pessoas que se sentem sozinhas. Que por mais que está cheio de pessoas ao seu redor, elas se sentem sozinhas. Pessoas que não se acham amadas. Acreditam que ninguém ama elas. Tem uma sensação de abandono. Isso dentro da rejeição, tá? Depressão. Sentimento profundo de tristeza.
Lembra que uma vez eu falei aqui que a tristeza é a febre da alma, tá? Então, não está errado a gente estar triste por momentos. O problema é a gente viver, fazer da tristeza a nossa casa, tá? Porque Jesus esteve triste. Agora, quando a gente começa a fazer da tristeza a nossa casa, a minha vida, eu começo a viver isso, mas eu tenho que entender que tem um vírus que tem me afetado, que é a orfandade. Eu já não tenho mais direcionamento. Eu estava falando outro dia com alguém, um menino que era realmente órfão, ele estava no orfanato. Ah, e eu comecei a perguntar para ele como ele via Deus. E ele via um Deus muito distante. Ele via um Deus que não cuidava dele. Ele via um Deus que ele respondia a oração de outras pessoas, mas das deles não. Quantos de nós temos alguns desses sintomas? Que a gente parece que Deus me ama muitos, mas a mim não. Que Deus abençoa alguns e a outros não. Que Deus cuida de um e de outros não. E a gente está como excluído ali. E parece que a gente tem que fazer coisa para que Deus me ame, porque senão Deus não me ama. Eu falei isso em outra oportunidade. Porque o síndrome da orfandade, o vírus da orfandade tem me afetado a minha identidade e meu entendimento de quem é Deus. Eu não estou entendendo um Deus Pai na minha vida. E a orfandade tem afetado a minha vida. E eu não consigo me desenvolver como filho de Deus. E eu começo coisas e não termino. Pessoas que perdem a capacidade de sonhar com Deus porque não acreditam que Deus está ali. Pessoas que são temerosas de começar coisas. Por quê? Porque eles nunca foram desenvolvidos em que Deus está ali, que Deus vai acompanhar ele e que Deus vai direcionar ele, porque nunca foram direcionados a isso. A identidade deles não está direcionada em Deus. Agora, isso dentro da rejeição e dentro da rebelião, que é a resposta agressiva à rejeição, também o vírus da orfandade tem afetado pessoas na hostilidade, pessoas agressivas, pessoas que caem rapidamente em vícios, pessoas rebeldes. O que é uma pessoa rebelde? Uma pessoa que questiona? Não, uma pessoa rebelde é uma pessoa que não gosta de ser direcionada. São pessoas que conhecem tudo, sabem de tudo. Você conhece pessoas assim ou não? Eles são os caras. Sabem tudo, são eles que sabem tudo. É difícil tu direcionar alguém que sabe tudo ou não? É horrível, tu não consegue disciplinar, tu não consegue orientar, tu não consegue discipular. Não era disciplinar, era discipular. Discipular alguém que sabe tudo. Se ele sabe tudo, é quase querubim. Se é quase querubim, como tu pode ensinar, direcionar, instruir alguém que já sabe tudo? Isso é o sintoma da orfandade, só que manifestado através da rebelião. E a palavra de Deus diz que a rebelião é como o quê? Como o pecado de feitiçaria. E a idolatria e a obstinação como idolatria quer dizer que Deus está falando, o cara que é rebelde, que sabe tudo, que não gosta de ser instruído, é a mesma coisa que um macumbeiro. É a mesma coisa. Na Bíblia diz que é como feitiçaria. O cara não quer saber nada. Lembra, estamos sendo afetados. Fomos afetados por um vírus, o vírus da orfandade, o vírus que tem nos levado a não entender o caráter de Deus, o direcionamento de Deus. E hoje a gente está no meio dessa situação sem saber como resolver essa situação. Não podemos deixar de lado o ambiente espiritual. Nós somos triparte do corpo, alma e espírito. Quer dizer que tem um ambiente espiritual também hostil. O inimigo está tratando de trabalhar permanentemente em destruir a tua identidade e te afetando cada vez mais com esse vírus. Para quê? Para que tu deixes de acreditar em Deus Pai. Porque o antídoto do reino, bem colocado por my wife, o antídoto do reino é a paternidade de Deus. E aqui é onde a gente entra com esse antídoto no Novo Testamento, a paternidade de Deus. Vamos ler nossas Bíblias lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13.
Se eu consigo ler. Pastora, lê para mim aí, por favor. Lamentavelmente, eu estou chegando numa idade onde meus olhos não me ajudam e por casualidade eu perdi meus óculos. 12 e 13. 11 ao 13, desculpa. Aqui nós temos o antídoto, obrigado, está lá atrás. Aqui nós temos o antídoto do reino. Deixa eu dizer, a gente está vivendo as consequências de algo que afetou a nossa vida, mas Deus, na sua soberania, já tinha dado esse antídoto para nós, tem nos dado esse antídoto. Ele veio para aqueles que eram seus e os seus não receberam, mas agora Deus nos deu a faculdade de ser chamados filhos de Deus, está nos dando o antídoto para a gente entender quem nós somos em Deus. E como filho de Deus, nós somos herdeiros de um reino, co-criador com Deus nesse reino. Nós começamos a viver debaixo da soberania e da autoridade desse reino. Isso não é uma casualidade, porque isso já foi desenhado lá atrás em Gênesis, quando Deus nos deu uma promessa, quando Deus falou que Ele estava com a gente, que Ele não ia nos abandonar, porque a Ele já sabia que tinha coisas que estavam afetando nossa vida e nossa intimidade com Deus. Quantos de nós temos tanta dificuldade de nos relacionar com Deus? Por que será que nós temos tanta dificuldade de poder nos aproximar de Deus? Pastora, Salmos capítulo 27, versículo 10. Ou aqui atrás igual, vê? Salmos 27, 10. Salmo 27, 10. Eu acho que a pastora vai ser mais rápido que o teclado. Porque, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Presta atenção que o salmista cá está trazendo uma solução para esse sintoma, esse vírus da orfandade. De repente a gente está se sentindo triste, sozinho, abandonado, temeroso, sem saber o que fazer, sem direcionamento e sem propósito. A orfandade faz isso. Ou de repente rebelde, agressivo, engreído, egocêntrico. Porque a rebeldia é uma resposta agressiva àquela rejeição. Mas Jesus, Deus, tem a solução. Ele diz assim, aunque teu pai e tua mãe te abandonem, porque um sintoma do abandono, eu vos acolherei. Eu não te deixarei. A história se repete. Eu estarei contigo. E se atentamente ouvires a minha voz e escutares meus mandamentos, bendito sereis. Deus nunca te abandonou. O coração pecador e malvado do homem, lamentavelmente a gente comete erros. E como seres humanos a gente peca. E a gente faz coisa errada. E de repente a gente não está refletindo realmente o caráter de Deus. Mas aunque a mãe esqueça do filho que amamenta, diz as Escrituras, eu nunca me esquecerei de ti. Presta atenção, que Deus já estava nos dando o antídoto dessa orfandade. Porque sabia que nós íamos ser afetados com isso. E tem pessoas aqui talvez que não conseguem se sentir amados por Deus e coloca a culpa em Deus. E não é o amor de Deus. É a pandemia da orfandade. Que quando a gente em algum momento falou, eu não estou nem aí contigo, Deus. Eu começo a viver minha vida do meu jeito, como eu quero, da minha forma. A gente começou a se afastar de Deus. Não foi Deus que se afastou de mim. Fui eu que com minhas atitudes comecei a me afastar de Deus. E como Deus é um cavalheiro, Ele não quer impor nada. Ele diz, ok, meu filho, lembra, vai,
Mas lembra que eu estou aqui. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu sei que a tua decisão não é a correta, mas eu estou aqui. Eu sou pai. Meus filhos estão crescendo. Eu sei que meus filhos chega um momento que eles vão tomar as suas decisões do jeito que eles querem. Mas sempre eu vou estar ali. E eu sou pecador finito. Eu não presto para nada. Mas imagina Deus. Deus nunca te abandonará. Ele nunca te deixará. E aunque a pessoa que mais te ama, tua mãe, que te amamentou, se, diz que é se, ela esquece de ti, Deus diz, eu nunca me esquecerei de ti. Amém. Queridos, a paternidade de Deus é um dos aspectos mais maravilhosos que nós temos dentro das Escrituras, porque começa a trazer um reflexo de qual é o amor de Deus na minha vida. Quando Ele erra, e de repente nós temos essa imagem de Deus, um Deus que está só esperando para que a gente erre para nos castigar. Mas a função de Deus, a soberania, quem é Deus Pai é diferente. Nós de repente temos um Deus que é somente religiosidade. E a gente vem na igreja e está na igreja por religiosidade. Eu não estou dizendo que não é para vir na igreja. É para vir na igreja. Mas não por uma religiosidade. A gente entra numa religiosidade, que a religiosidade são leis impostas pelos homens. Essa é uma das definições de religiosidade. Então eu começo a fazer coisas por religiosidade e não por intimidade. Deus não está procurando pessoas religiosas. Deus procura pessoas de intimidade, que eles possam ter um relacionamento com Deus. A chegar aqui domingo, estar aqui adorando, ofertando, tendo um tempo de comunhão, um tempo de ser abençoado, de que orem pela gente, é uma consequência da minha intimidade com meu Pai. Aquela intimidade com meu Pai é na intimidade, é em casa, é lá o meu relacionamento com Deus. Aqui eu vou manifestar quem é Deus na minha vida, e juntos a gente se aquece, a gente carrega a unção de Deus para poder continuar vivendo aquilo que é o projeto de Deus no reino na minha vida. Mas o que importa é a minha intimidade com meu Pai. A santidade. Queridos, nós como Pai, trazendo para nós temos 3 ministérios para a gente manifestar através da minha vida. O primeiro deles é o sacerdócio. Para os homens a gente fala sobre o sacerdócio, mas nós temos que manifestar o sacerdócio. O que é um cara sacerdote? É aquele que representa a família diante de Deus. A figura paterna tem que trazer isso. Ele representa a família diante de Deus. Ele traz o entendimento do reino para a sua família. O sacerdote também, ele é profeta. Ele leva a verdade de Deus, ou traz a verdade de Deus para a sua família. Não somente representa, senão que traz a verdade, direciona, traz a verdade, traz o direcionamento. E também é rei. Ele governa através dos princípios do reino. Quando nós manifestamos como família isso para a vida dos nossos filhos, quando eu chego para o meu filho e eu digo Deus é teu Pai, ele vai entender claramente quem é Deus, que ele é profeta, que ele é sacerdote e que ele reina através dos princípios. Então ele não se confunde. O problema é que nós muitas vezes fomos direcionados de formas diferentes, e a gente não entende quem é Deus. A gente coloca Deus numa caixinha de religiosidade, e se não é desse jeito, não é. Mas Deus é muito mais que isso. Deus é Pai. Eu sempre falo que tu conhece se a pessoa é íntima com Deus simplesmente escutando Ele orar. Se tu escuta a pessoa orar, tu já percebe que ela se é íntima, se não é íntima de Deus. Não estou falando de não ter respeito, de não ter reverência, mas tu percebe
Tem pessoas em outros lugares, em outros países, que eles mudam até o tom de voz. O Senhor da glória, que está no teu altíssimo trono, me permita-me achegar hoje à tua presença. Tu percebe que é bacana, mas está longe. Agora tu chega alguém e diz: pai, aqui estou eu, pai. Me perdoa, eu sou um fiasco. Me ajuda. Enfim, intimidade. Intimidade com Deus. Quando a gente entende a paternidade de Deus, a gente vive uma intimidade com Deus. Quando nós entendemos que não é uma religiosidade, nem um Deus que está só me governando lá, e sim Ele é um Deus próximo. Intimidade. Essa intimidade, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus conhece o teu coração. Tu conheces os pensamentos, o coração de Deus, porque tu é íntimo. Quando a gente é íntimo do nosso Pai, nossa cosmovisão das coisas é diferente. Eu vou contar uma história. Eu acho que eu contei essa história, mas quem não está, vou contar de novo. Eu tenho tempo ainda, até a meia-noite hoje. Eu estava no Chile. E o Anthony, pequenininho, que hoje é mais grandinho, o Anthony, ele tinha não sei como dizer, era brabo. Uma tendência a ser brabo. E todos os dias, ele era desse tamanho assim, gordinho, bochechudo. Agora ele tem quase 1,80 m. Magrelo, alto, elegante que nem o pai. Com um corpo atlético. Mas naquela época era baixinho, pequenininho, gordinho. Me lembro, enfim. A minha esposa fica apavorada quando eu faço essas coisas, porque eu sou sanguíneo, ela é melancólica, né? Tu precisava fazer isso, Chão? Sim. Então ele estava lá. Me chamam da escola, eu estava dando aula na escola de estudo bíblico, me chamam da escola. Eu tinha que ir no recreio, fui lá. E quando eu contei essa história uma vez, mas fica quieto. Se tu escutou, fica quieto. Eu desço do carro e está o Anthony assim contra a parede. Lembra que eu contei uma vez? Estava assim pequenininho, bochechudo, roxo assim, vermelho assim. E desse lado aqui estava uma professora. Desse outro lado estava o diretor do pátio, não sei como se chama. Aqui estava uma mãe, uma criança. E não sei se era Polícia Federal. Eu sei que era como 4, 5 pessoas que estavam na frente dele aqui, né? E ele assim, vermelhinho, assim. Quando eu desci do carro, e eu estava na cruz quando estava no carro, como todo crente na cruz. Mas quando comecei a descer do carro e vi aquela imagem, eu comecei a sair da cruz. Os pregos, assim, tu viu que de repente tem vezes que a gente desce da cruz? Não desça da cruz, a gente tem que permanecer. Mas eu desci, eu era jovem naquela época, né? Meu colérico, eu desci da cruz. Quando eu desço da cruz, eu chego, ele estava aqui, tá? Eu fiz isso aqui, ó. Quando eu faço isso, ele me abraça por trás. Aí ele começa a chorar. Tu sabe o que é simbiose? É comunicação não verbal. Eu falo com o meu corpo, tá? Eu não estou falando, é simplesmente uma... O que eu estou falando quando eu faço isso assim? Eu não sei o que aconteceu, mas agora é comigo. Eu não sei o que ele fez, mas agora eu resolvo. Aqui estou eu. Tu sabe que naquele momento, Deus me falou. E Deus me falou assim: filho, porque Deus me fala assim porque eu sou íntimo dele. Filho, é assim que eu tenho as minhas atitudes contigo. É assim que eu faço contigo.
Quando está todo mundo te acusando, quando está todo mundo te condenando, quando está todo mundo te culpando, é isso que eu faço. Eu me coloco aqui e não importa. Depois eu vou resolver contigo. Mas agora não importa. Agora não importa o que aconteceu. Mas eu quero que tu entenda que tu está sendo protegido. Tu está sendo guardado. Tu está sendo cuidado. E quando o mundo está te condenando, meu irmão, quando tu entende quem é Deus Pai, quando o mundo te condena, quando a gente se condena, o diabo não precisa nem me condenar, a gente já se condena sozinho, pela falta de entendimento do caráter paternal de Deus. Quando o mundo está te condenando, Deus está nos dizendo: filha, filho, tranquilo que é comigo. Deixa comigo. Depois eu vou resolver com ele. Depois eu resolvi com meu filho. Mas naquele momento, eu estou assumindo tudo o que está acontecendo ali. Porque eu sou o Pai. Tu sabe o que fez na cruz, Jesus? Jesus fez na cruz exatamente a mesma coisa. Quando todo mundo estava te condenando, quando já não tínhamos mais possibilidades de nada, quando o nosso destino era o inferno mesmo, o coração do inferno, se é que o inferno tem coração, quando a gente já não tinha mais solução, já não tinha mais nada que fazer, Jesus disse: filho, não te preocupa, que aqui estou eu. Depois a gente resolve. Tem pessoas que não entendem a paternidade de Deus e não entendem porque Jesus morreu na cruz por eles. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai. E Ele entregou sua vida por ti, como qualquer um de nós faríamos por um dos nossos filhos. E nós somos pecadores ilimitados. Imagina Deus. Fomos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados, pelas nossas decisões. A gente decidiu se afastar de Deus. Mas Jesus diz: filho, tranquilo, que eu quero me aproximar de ti. Ele derramou seu amor na cruz para que hoje a gente possa estar aqui. Não é uma casualidade, meu irmão, que tu estejas aqui. Tu estás aqui porque Deus te deu uma promessa. E essa promessa começou lá atrás. Não foi agora. Não foi aqui em Caxias. Não, foi lá atrás, no começo da história da humanidade. Uma nação e um destino. Eu sou teu pai e tu é meu filho. E a que a mãe e o pai te abandone, eu te acolherei. Eu não te deixarei. Lembra a história do filho pródigo? Já estou terminando porque temos que passar por outro momento. Eu contei uma vez aqui a história do filho pródigo, lembra? Se não lembra, eu vou contar de novo. Mas vai ser bem rapidinho, eu prometo que vai ser rapidinho. Lembra a história do filho pródigo? Ele falou para o pai o quê? Como muitos, eu não estou nem aí contigo, Deus me dá, Deus, não estou contigo aí, pai, me dá a minha parte da herança. Deus fez a mesma coisa. O pai fez a mesma. Meu pai, eu vou lá, eu vou gastar como eu quero, como muitos de nós fazemos. Senhor, eu não estou nem aí contigo. Eu não acredito em ti. Eu não creio em ti. Deixa viver minha vida do meu jeito, da minha forma e como eu quero. Tu já falou isso para Deus? Eu creio em Deus do meu jeito e da minha forma. Não existe teu jeito, tua forma. Existe só um jeito, o jeito de Deus. Porque Ele é Deus, não é Deus. Mas eu quero acreditar em Deus da minha forma. E a gente, com certeza, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, como nós queremos, a gente vai fazer as coisas erradas. Porque nós temos uma tendência para a carne. Só que esse moço pegou tudo que tinha e foi embora. Gastou lá, diz a Bíblia que ele fez de tudo. Aqui chegou o momento que disse assim: pá, eu estou dando comida para os porcos. Presta atenção que porco, o judeu,
o animal mais indigno que tem. E ele estava comendo a comida, ele não podia comer, né? Não podia comer a comida do porco, ele era o cocô da mosca do cavalo do bandido, ele era. Estava lá. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele diz, ele teve como um toque, vamos falar assim, um toque do Espírito. Se eu voltasse para a casa do meu pai, eu posso comer, pelo menos comer com os servos do meu pai. Lembra, César? Diz que ele volta. Imagina, ele já não tinha mais comida, estava sem roupa, parecia um escravo, todo lascado estava. Como muitos de nós, quando chegamos para o pai, estamos feito um cocô da mosca do cavalo do bandido. Aí, diz que ele vem caminhando e de longe o pai vê ele, certo? Lembra? De longe o pai vê ele. Quer dizer que aquele pai estava esperando ele. Não foi uma casualidade. Aquele pai estava esperando o filho, talvez o velho. Todos os dias chegava na janela da casa e disse, e meu filho, será que ele vem hoje? Será que meu filho vai vir? Agora presta atenção, eu falei isso outra vez aqui, eu lembro agora. Lembra que ele está chegando na estância do pai? É uma estância, eu imagino que seja uma estância. Na minha cabeça é uma estância, tá? Ele está numa fazenda lá. E o velho e o filho estão chegando. Todos os funcionários estão lá olhando para quem? Para o filho que está chegando. O herdeiro. Descalço, roupas todas destruídas, com cheiro a porco, a pipi, a cocô, a tantas outras coisas, fedendo mal. Tá todo mundo olhando para quem? Para o filho. Sim ou não? Todos os empregados dele estão olhando para o filho. E estão olhando lá para o filho. E diz que o velho, a Bíblia diz que o pai sai correndo. Sim ou não? Sim. Lembra que eu falei outra vez sobre isso? Que para ele correr ele tem que fazer o quê? Levantar a sua túnica. E a partir do momento que ele levanta a sua túnica, ele mostra o quê? Os tornozelos. Mostrando os tornozelos, ele está mostrando a sua nudez. A partir desse momento, ele começa a chamar a atenção para quem? Para ele. Quando estava todo mundo olhando para o filho que vinha abandonado, destruído, sujo, fedendo, sem roupa, descalço, que descalço era uma leitura de uma pessoa escrava, estava todo mundo olhando para ele lá, o pai sai correndo, para poder correr, sai correndo, e todo mundo tira a atenção do filho e coloca a atenção em quem? No pai. Para que deixem de olhar na situação do filho e comecem a olhar na vergonha do pai. E o pai começa a manifestar o seu amor para aquele filho. Independentemente de como ele está, todo mundo começa a olhar para o pai. Essa história está contando Jesus sobre o filho pródigo. O que fez o pai? Pai, filho, não te preocupa. Deixa que olhem para mim. Eu me coloco nessa cruz. E já não vão estar olhando mais para o João, para a Priscila, para o Márcio. Já o mundo já não vai estar olhando mais para a Silvana, para a irmã que eu esqueci o nome, para a Pamela. Já o mundo não vai estar olhando mais para o Júnior, não. Agora o mundo olha para quem? Para o pai. Olhou para Jesus, pendurado no madeiro. É uma vergonha. Se a gente vê historicamente, a crucifixão foi um fracasso. Humanamente falando, Jesus foi um fracasso. Mas espiritualmente, foi a maior conquista que nós tivemos. Porque quando todo mundo olhou para a cruz, deixaram de olhar para nós. Ele se expôs como pai, por amor a mim. E hoje eu deveria estar no inferno, sim. E nós merecemos que o inferno, sim. Mas graças àquilo que meu pai fez, hoje eu tenho a oportunidade de ser chamado filho. E acesso direto ao reino de Deus.
Mas a história do filho pródigo, eu não quero entrar no detalhe do anel, que era parte da herança, vestes. Não quero entrar nesse detalhe. Quando coloca a sandália, todo mundo, a gente já sabe disso, que ele deixa de ser escravo para ser novamente filho. A túnica representava a família, o anel representava a herança. Novamente ele tinha uma herança, novamente ele era da família e ele não era escravo, ele era filho, por isso a sandália. Agora tem outro detalhe que sempre me chamou a atenção dessa história, que era o outro filho aquele. O outro filho que estava em casa, que estava com o pai. Mas da mesma forma, ele não se achava filho. Ele não acreditava que era filho. O outro abandonou. Mas tem gente na casa que igual não acredita que é filho. O filho pródigo maior, ele diz: pai, o que tu está fazendo? Está fazendo festa para ele que se abandonou? E o pai diz: filho, presta atenção, o meu filho que estava morto, ele voltou, ele está vivo. Nós que somos pais sabemos o que é isso. Meu filho está aqui, vamos fazer uma festa, meu filho voltou, ele não está morto, ele está aqui. Sim, e eu, que eu nunca te abandonei, por que tu não me faz uma festa? Mas filho, por que tu não faz a festa? Se tudo que está aqui é teu. Sabe por quê? Porque ele não acreditava que era filho. Ele estava com sintomas da orfandade, mas com o pai em casa. E a gente fala muito dos pródigos, aqueles que estão lá fora. A gente fala muito daqueles que abandonaram Deus. A gente fala muito daqueles que esqueceram, os desviados. A gente fala muito e corre atrás daqueles, sim, temos que fazer isso. Mas quantos filhos pródigos estão aqui dentro, que não se sentem parte da família e que não acreditam num Deus Pai, que não se sente parte do reino, que não acreditam que Deus morreu por eles, que não entende o amor de Deus, o cuidado, a proteção de Deus. Quantos de nós estamos nessa situação? Vamos ficar de pé e vamos orar.